É comum os relatos de vários historiadores quanto a imperadores romanos com péssimos reinados, e nessa lista também consta o extravagante Cômodo, que é retratado como um dos piores e mais insanos governantes do Império Romano. O cabra era mais grosso que cintura de sapo. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar as insanidades que o Imperador Cômodo fez em seu reinado, e eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. Por algum motivo, ser imperador de Roma permitia que o governante colocasse em prática livremente seus planos maléficos. Vários imperadores foram os piores que puderam ser, e Cômodo usou e abusou do poder para isso. Isto é, até que os romanos se cansaram de seus modos sádicos e deram cabo dele. Chegaremos nessa parte da história. O início do governo de Cômodo foi em 177 d.C., de acordo com o historiador antigo Atius Lamprídios, um dos apontados como autores da História Augusta. Desde os primeiros anos ele era vil e desonroso, maldoso e lascivo, de boca suja e debochado. Mas é preciso lembrar que a História Augusta é uma fonte histórica que sempre gerou debate entre os historiadores, dividindo opinião sobre o que é real e o que é ficção nesse conjunto de biografias. Nos primeiros 3 anos de seu reinado, Cômodo foi co-imperador com seu ilustre pai Marco Aurélio. Marco Aurélio é bem conhecido hoje pela coleção de seus escritos intitulada Meditações de Marco Aurélio. Ele foi uma figura reverenciada em seu tempo e, desde então, foi considerado um dos 5 bons imperadores por suas realizações, expandindo as fronteiras do império e aumentando a prosperidade de Roma. Cômodo, cujo nome de nascimento era Lúcio Aurélio Cômodo, pode ter sofrido de um complexo de inferioridade, sabendo ou acreditando que não poderia e não alcançaria a boa fama e os feitos de seu pai. Teorias em volta do comportamento de Cômodo apontam que ele pode ter sido um dos vários príncipes mimados ao longo da história, nunca sendo proibido de nada, especialmente porque seu pai estava frequentemente ausente governando o império. Outra teoria é que ele pode ter tido alguma doença mental, nunca saberemos com certeza. O que sabemos é que Cômodo cometeu atos terríveis. Cômodo às vezes é comparado ao imperador Nero pelas maldades e comportamento descontrolado. Cômodo também foi cruel e acabou tendo seu fim pelas mãos de um gladiador. Tanto Nero quanto Cômodo se consideravam artistas. Nero era famoso por se vestir de mulher e fazer shows públicos. Ele era supostamente terrível nas apresentações, mas ninguém se metia à besta de criticar ou não aplaudir seus espetáculos. Cômodo também adorava cantar e dançar e se imaginava um comediante, embora suas maldades deixassem seus colegas aristocratas desconfortáveis. Ele também acreditava ser um grande gladiador e lutava com gladiadores treinados para deixá-lo vencer. Pobre do gladiador que não deixasse o imperador vencer a luta, embora seja dito que Cômodo era bastante habilidoso. Ele também representava famosas lutas de gladiadores e apresentações em particular para amigos e familiares. Então, novamente, aplausos eram necessários e sábios. Aos 11 anos, Cômodo ordenou sua primeira execução. Era um homem cativo, que Cômodo acreditava não ter aquecido a água de seu banho corretamente. O príncipe ordenou que o homem fosse jogado na fornalha, usada para aquecer a água, mas outros cativos jogaram uma pele de carneiro em seu lugar. Cômodo sentiu o cheiro da carne queimada e acreditou que haviam cumprido sua ordem. No famoso filme Gladiador, Cômodo é retratado como tendo uma queda por sua irmã Lucila. Lucila casou-se jovem e passou a desprezar o irmão, não por causa de uma paixão incestuosa, mas porque ele era um governante terrível, levando tudo ao seu redor à ruína.
Uma tentativa desajeitada de acabar com o imperador falhou, e pior, enquanto tentava contra o imperador, o homem enviado para o serviço gritou: "Veja o que o Senado vos mandou." Isso desencadeou a paranoia já desenfreada de Cômodo. O homem foi eliminado. Lucila, suspeita de envolvimento, foi exilada na ilha de Capri, mas seria seu lar por poucos meses. Cômodo enviou um membro de sua guarda para dar cabo dela. 2 guardas pretorianos também estiveram envolvidos na tentativa e conseguiram tirar a vida de um dos conselheiros e amigos mais próximos do imperador, o que Cômodo levou a sério. Um desses guardas se voltou contra o outro e acusou o homem de planejar futuras conspirações contra o imperador. Para não haver dúvidas, Cômodo mandou abater os 2. Já foi mencionado o amor de Cômodo pelos combates na arena. Isso poderia não ter sido criticado ou ridicularizado. Mas Cômodo quis ser o imperador gladiador lutando publicamente como um cativo. Isso era motivo de vergonha para os senadores e deixava a elite romana transtornada ao ver seu imperador naquelas condições. O imperador Cômodo participou de cerca de 700 combates, onde derrotou inúmeros homens feridos e animais em posição de desvantagem. Segundo o historiador romano Dion Cássio, certa vez Cômodo abateu 100 ursos espetando-os de sua varanda na arena. Em outro momento, para recriar uma história do mito em que gigantes com pernas de serpentes atacavam um herói com pedras, ele reuniu um grande número de homens que haviam perdido os pés, vestiu-os como serpentes, deu-lhes esponjas que simulavam pedras para atirar neles e os espancou fingindo que eram gigantes. Cômodo parece ter sido mais cuidadoso com gladiadores de verdade, nunca lhes tirando a vida. Claro, os gladiadores tinham o bom senso de deixar o imperador vencer os combates. Cômodo alegou ter vencido todos os seus combates, enquanto também se gabava de ter feito isso com a mão esquerda. Ao lado de suas façanhas na arena, o imperador cultivou uma forte associação com Hércules. Assim que se convenceu de que era a reencarnação do herói, ele gastou enormes somas para convencer o resto de Roma, criando estátuas de bronze que tinham o corpo de Hércules e a cabeça dele. Sua obsessão pelo herói era tanta que chegou até a lutar com armaduras e armas que o representavam, assim como aparecer no Senado com suas vestimentas. Antes de sua morte e provavelmente contribuindo para isso, Cômodo perdeu a cabeça de vez. Ele deu a Roma um novo nome, Colônia Lúcia Aélia Nova Comodiana, ou a Nova Colônia de Cômodo. Além de renomear Roma com seu próprio nome, ele também renomeou o Senado, que se tornou o afortunado Senado Comodiano. Por fim, Cômodo se declarou o Dourado e seu reinado a Era Dourada. Tudo isso tornou o imperador profundamente impopular entre os senadores. Eventualmente, um plano envolvendo Márcia, a amante do imperador, foi traçado para acabar com Cômodo. Ela supostamente envenenou seu vinho, mas Cômodo vomitou, afirmando que o calor o deixou doente e fraco. Então o jovem gladiador Narciso visitou o imperador enquanto ele estava na banheira tentando se recuperar e deu fim à existência de Cômodo. Assim foi a vida e o reinado extravagante do imperador Cômodo na Roma Antiga. Se você quer criar um negócio na internet contando histórias e ter a possibilidade de ganhar dinheiro com o YouTube, clique no link do comentário fixado e saiba como. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história.